Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa e com muito prazer eu recebo aqui em nosso estúdio Evandro Daoli. Ele que é escritor, autor, não é, de uma série de muito sucesso, Ria da Minha Vida. Já tem 4 publicações, né? Na verdade 5, porque uma delas é específica aí com material didático, com material para as escolas, né? Tudo bem, Evandro? Tudo bom? Bom, que satisfação tê-lo conosco aqui. O Evandro que demonstra aí que, pela primeira experiência dele, que suscitou a vontade de escrever o primeiro livro, através de um acidente que aconteceu, né? Um tombo, e aí demonstra que levar tombo na vida nem sempre é ruim, né? Se você transformar, né? Fizer um suco do tombo. Todo mundo aí conhece vai. essa história, ela é recorrente, mas é inevitável você contar, né? Eu estava tomando banho. Não, porque eu não era escritor até então. Eu tô Você era o quê? Trabalhava no comércio? sou engenheiro elétrico. Sim. Tá? Mas eu sempre trabalhei também no comércio, minha família tem posto de gasolina, sempre mexi um pouco com cada coisa. Eu estava tomando banho num banheiro que é meio por meio, que você precisa levantar o braço para se esfregar e sair. Aí você baixa o braço e entra de novo. Né? Tem que manobrar, né? E eu escorreguei no sabonete lá e bati o cóccix, que é aquele ossinho, né? Bem perto da lombada. Fiquei ali, né? em forma de U, porque é muito pequeno o coisa. Eu não sabia que era possível uma pessoa ficar nessa posição até eu ficar nela. Eu fiquei entalado. Só que quando eu entalei, eu entalei e eu pus as costas no ralo. Então, automaticamente, eu comecei a morrer afogado dentro do próprio banheiro. Porque tampou o ralo, tampou o ralo, como tinha aquele, sabe aquele negócio de você pular? É banheiro velho, antigo, né? Sim. Aí começou a encher. O box não ia até o final. A torneira abriu, então vinha água quente e água fria da torneira. E as minhas lentes saíram. E como eu tenho 7 graus de miopia, eu fiquei cego também. Então, situação, Aí eu falei, bom, vou chamar meus irmãos. Como eu tenho 3 irmãos mais novos, o que eles vão fazer? E eu tirar foto. Lógico. Aí eu fiquei, né? Quebrei o cóccix, né? E fiquei enfaixado, trincou. Aí eu fiquei enfaixado na cama meses. Eu falei, o que eu vou fazer aqui? Aí eu falei, eu vou escrever minha história. Que eu tinha um chefe na época que me chamava na sala, porque ele falava que desentupilava o fígado para dar risada. Falava, conta uma história, só quando ele estava todo arrebentado, lá que ele saía das reuniões dele. Falava, Evandro, vem aqui, eu era estagiário. Ele me usava de sparring, sei lá. Sim. Falava assim, conta uma história sua, da sua sogra. Aí dava risada, depois que dava risada, ele falava, pode sair. Mas na verdade, Evandro, você já, de uma certa forma, acalentava a vontade de Eu contava as histórias, contava. Mas já sabia que tinha alguma... Não pensava em escrever. Até eu recebi a ligação de um amigo. O tombo foi um empurrão? Não foi. Sabe por que eu escrevi? Porque, assim, eu comecei a anotar, né, fiquei meses na cama e eu escrevi 600 páginas à mão, que gerou o livro 1. O Ria da Minha Vida. Tem 300 páginas. Que tem 319 páginas e que já está na 17ª edição. Aí, nesse período acamado, você começou a relembrar passagens da tua vida? Comecei a anotar. E aí eu descobri que eu não estava só contando uma história, eu estava querendo dar conselho. E o que tem que chama mais a atenção dos leitores nessa primeira publicação? A primeira publicação é a história da Débora, que é a paixão, tal, aquela paixão que nasce na adolescência e vai se arrastando. A Débora que vai permeando as outras publicações também, né? As outras publicações, vai até o 4. Mas o que você de mais diferente, assim, na tua relação com a Débora? A sogra, né? Mas só que se você desse deveria já imaginar que se você desse uma vassoura, a vassoura saía antes dela, voando. Não tinha... Mas qual foi a tua passagem mais traumática com a sogra? Ela vai me esperar na porta daqui da emissora com a vassoura. Você deu entrevista, não te pegou ainda, já está esperto já, né? Qual foi a tua experiência mais traumática com a tua sogra? Foi o dia que eu virei um sapo no sofá. Que eu fui chamado para uma lavagem cerebral e tudo mais, que ela descobriu que a filha dela não era virgem e nem eu. E a filha e você? E aí nós fomos chamados para uma audiência. Que idade, lembra? Eu tinha 20, ela 18. E eu conto essa história, que foi o dia que eu virei o sapo no sofá, que eu fui humilhado de todas as formas que você imaginar, de família até... Mas não te passou pela cabeça omitir essa informação de que já não existia mais na época não me passou nada pela cabeça, só voltei chorando, escutando Roberto Carlos, que eu tinha um Chevette, que é o Kiwi, que é o carro do livro 2. O Chevette Kiwi está aqui. Já dá para imaginar o porquê do Kiwi, né? Estão vendo a cor aí do Chevette. A cor do Chevette. Né?
Eu tinha esse carro aí, inclusive ela também me humilhou por causa do carro. E aí que começou eu quis contar essa história, como é que dá a volta por cima depois disso aí. Proibiu o namoro, afastou a gente. Sério? E aí eu vendo muitas pessoas também passarem por coisas assim, fazendo burradas que nem eu, né? Porque o que eu tinha que ir lá ouvir? Aí eu vou tirando sarro disso, eu vou contando o que eu fiz, mas não de raiva, não, para até ter uma história de perdão, que ela vem mais para frente. Mais para frente. Eu conto o que aconteceu. O Evandro ele tem uma característica que também já é bastante conhecida, né? Até porque ele se tornou um escritor muito popular, que é o fato de ele fazer questão absoluta de responder pessoalmente cada um dos e-mails que ele recebe. E esses e-mails acabam sendo também uma fonte de inspiração para você, e as pessoas estão fazendo terapia contigo praticamente. Faz terapia. Essa semana mesmo eu recebi o e-mail de um leitor extremamente triste, e você vê a evolução, desde 98 até hoje eu recebi e-mails, eu já respondi mais de 40 mil e-mails. Nossa. Eu imprimo todos, mas olha gente, eu não revelo, eu imprimo para guardar de lembrança. E eu faço, eu imprimo porque assim, quando você lê impresso, você não perde as palavras. Quando você lê na tela, a gente perde muita coisa. Né? E aí eu imprimo para guardar também, porque eu acho muito interessante. Vai que eu perca tudo na nuvem, sei lá onde está essa nuvem. Vai que o tal do iCloud, sei lá, o iCloud exploda. E eu tenho guardado o e-mail de cada pessoa, né? Barato, E eu tenho até separado os e-mails especiais, os e-mails... Né, passagens de e-mails. Passagens, né? E isso vai servindo de inspiração. Evandro, que não, esse agora... olha, teve de Santos, a mulher falou que foi a última coisa que ela ia fazer na vida dela. Ela ia se matar, passou numa banca, viu meu livro, leu, falou que mudou de ideia, que teve cara que tinha vida muito pior que a dela e ela não sabia. Tirando sarro, falou, olha, eu saí de uma depressão, saí de depressão vários e-mails. Jura? Assim. Esse daí me marcou muito, porque ela falou que eu salvei a vida dela, eu falei, então tá bom. Vou te fazer uma sugestão, viu, Evandro? Que você passe a fazer distribuição do livro gratuita e começa a cobrar a terapia, porque você vai ganhar muito mais dinheiro, né? Eu gosto porque devem surgir casos mais diferenciados, né? Não, e eu fico preocupado, porque eu falo assim, eu fui viajar para fora, fiquei 2 semanas. Eu tenho um amigo que é rico que ele fica 6 meses fora. Eu falei, como é que você consegue, né, viajar 6 meses? 15 dias eu estava preocupado com os e-mails. Porque é como se eu estivesse devendo uma satisfação. Um compromisso, né? É um compromisso. Eu respondo todos, tem o Ria da Minha Vida, tem o meu e-mail e cai o Fale Conosco sou eu. E o teu processo de criação de cada uma das publicações, ele se inspira um pouco nessa coisa, nesse teu relacionamento com o leitor, ou você procura se basear tem relacionamento com o leitor, vida? Tem os amigos, né? Os meus amigos são meus personagens, e os nomes são verdadeiros. Seus amigos vão ficar com tanto medo de pagar amigo perto de ti que já sabe que vai pro livro, né? Fica. Tem um no livro 3 que ele falou assim pra mim, não vai pôr no livro, tá aí. Ria da Minha Vida 3, a busca de um grande amor. Esse aqui fala muito da Débora? Não, esse aí fala do quanto eu fiz de burrada depois. Esse é pós-Débora? Pós-Débora e depois ela volta no livro 4. Porque tudo que vai, né, volta. Mas você sabe por que eu comecei realmente, lá no começo da entrevista a gente estava falando disso. Por que deu o start de falar, vou escrever? Porque eu tenho um amigo que me telefonou e falou, Evandro, eu vou sair com uma mulher, tem aquela sua história do metrô, posso contar como se fosse eu? Ai, que barato. Eu dei risada que eu falei assim, não acredito que você vai chavecar uma mulher porque você não tem assunto da sua vida, que você fica no sofá. E você vai contar uma história minha. Qual é a história do metrô que eu quero ver se eu conto pra alguém? Qual é a história do metrô? Conta pra gente. Isso é engraçado. Ele achou engraçado, porque assim, são histórias que eu conto às vezes tantas vezes que eu não dou mais risada, porque eles falam, conta a história do metrô, eu falo assim, porque não é piada, é uma história que né, ela tem graça e tal. Eu trabalhava no centro, só pegava muito aquele metrô da Consolação, desce na Consolação, e chove muito em São Paulo. E eu tomava aquela chuva, tudo direto, com o mesmo terno, sempre meu terno encolhia. Meu terno, eu levantava o braço, ele vinha até aqui assim, ó, na coisa. Eu não pegava nem elevador de ser humano no trabalho, eu pegava de carga porque eu tinha vergonha do meu terno na coisa. E numa dessas vezes, para você pegar o metrô ali na Consolação, não tinha os outros metrôs, era uma aventura. Porque você tomava tapa na cara,
De tiazinha. Vovó metia tapa na cara, porque ela tem que parar você tem que parar na frente da porta. Sim. E as pessoas te empurram e você entra. Sim, Né? é no embalo. E teve um dia que estava chovendo muito, uma noite, na verdade, e eu com o guarda-chuva lá, e eu fiquei calculando, você tem que ser matemático para conseguir saber aonde, você tá vendo que a história é meio longa, não é piada, né? Aonde que para na porta ali, né, da coisa. E finalmente eu consegui. Quando eu consegui, quem disse que o guarda-chuva fechou? Assim que eu bati, que eu não entrei, já pegaram, me estrangularam e me jogaram por gravata, tudo para fora, porque as pessoas são assim, elas são lindas, né? E eu tentando fechar aquele guarda-chuva, eu perdi o LAP 817C, se chama. Ele passa uma vez cada semestre. E aí você fica, né, tentando descobrir. Enquanto eu estava batendo o guarda-chuva no chão de raiva, caiu minhas moedas no lado, na coisa, e tinha muita lama. E eu falei, pronto. Aí eu comecei a jogar as moedas para a rua, para sair da lama. E eu vi uma pessoa linda me ajudando. Falei, e eu fiquei com lágrimas, porque eu falei, essa pessoa vai me ajudar. Ela está me ajudando a pegar as moedas. Aí eu peguei as moedas, tal, para resumir. Eu cheguei nela depois e falei, obrigado, as moedas. Ele falou, que moeda? Eu falei, essa daí, que você pegou no chão. Ele disse. Falei, ele falou, agora que eu enfiar a mão na lama, você acha que eu vou te dar as moedas? E aí eu vou contando o desenrolar dessa história, entendeu? De como eu fiz para chegar em casa. Isso é uma simples ida para casa. Então, o leitor ele vai se envolvendo nisso, ele vai vendo as histórias da Débora, aí chega uma hora que eu me encho e falo assim, teoria. Aí eu com a teoria da infelicidade dos outros. Tira uma moral da história. Tira uma moral da história, cria uma teoria. Aham. Fala, né, sobre a vida, sobre a psicologia, fala, olha, né, vamos fazer isso com você. E aí você tem essas opções. Você se incomoda com o fato de rotularem como livros de autoajuda, teu? Não, tá aqui, ó, tá como psicologia aplicada. Eu racho de ver no meio lá, tá lá o Freud, né, e o meu do lado, eu fico com vergonha. Teve alguém que já te escreveu falando, você me derrubou, você me ferrou? Não. Não, é assim, tem aqueles que escrevem e falam assim, poxa, mas por que você foi tão explícito que eu ia quebrar a cara? Eu falei assim, mas eu também quebro. Se você olhar o livro 4, eu faço uma burrada. O 4 aqui. Eu e o Evandro não combinamos nada, a gente está falando livro por livro, eu estou tendo a oportunidade de mostrar, não é? A cada um dos exemplares, né? Estão vendo aonde, Evandro, por falar nisso? Você encontra na Saraiva, na Siciliano, e mais pela internet. Ali no setor de psicologia aplicada. Psicologia aplicada. Não procurem no meu em site, outro lugar, né? No meu site Ria da Minha Vida, tem lá o Fale Conosco, que sou eu mesmo, e o onde comprar, riadaminhavida.com.br. Tem todas as dicas, porque se eu for falar exatamente onde tem é complicado. Vender livro no Brasil é muito difícil. Além, né, dessas 4 publicações, e o Evandro já nos garante que tem coisa no forno. Aliás, eu quero, antes de terminar, quero que você conte pra gente esse processo que você vai acumulando dentro de uma caixa, é isso? Primeiro eu ponho na carteira, uns papeizinhos anotando na carteira as ideias. Mesmo? É um processo que eu chamo de lacuna. Você anota umas palavras e o próprio cérebro depois encaixa os diálogos. Você fala assim, como é que você lembra do diálogo? É por lacuna. Você lembra da história e você fala, bom, eu falei isso pro cara do mendigo. O mendigo respondeu, tá, é por lacuna. Sim. E aí eu vou anotando, quando a carteira enche, fica um lixo, né, aquela coisa que as pessoas falam, nossa, vai trocar de carteira. Aí eu passo para um saco. Quando eu fico de saco cheio, aí ele vira ali. Aí eu jogo no chão. Não, eu separo as histórias num painel. Eu colo folhas A4, nem cartolina eu compro. Eu colo folhas A4 sulfite. Aí eu faço uma árvore, porque você tem que fazer o tronco, os galhos e as folhas. As folhas elas caem, são histórias até descartáveis, o tronco não. Sim. Tem livro sem tronco, que é o livro 3, é mais difícil de escrever. Porque você dá uma linha central? Uma linha central. Eu só consegui no 3º livro fazer isso. Mas o 4º eu volto para um tronco. Então, que é o mais seguro, né? E aí os galhos, que você pode ainda manejar um pouquinho, entortar só um pouquinho. E as folhas você pode trocar. Que são dicas que eu dou no final do livro. Eu falo, dicas para as mulheres, dicas para os homens. Entendeu? Tudo dica baseada em histórias que eu contei. Sim. Que a pessoa associa e dá risada. Olha, o livro já foi traduzido para o inglês, já foi traduzido
para o português de Portugal, e aí tem uma curiosidade que eu também não posso deixar de relatar para o nosso telespectador. O Evandro comentou comigo que o livro ganhou praticamente o dobro de páginas, né? O dobro de página. Por quê? Porque o português, ele explica a piada. Difícil, difícil traduzir. Eu queria só terminar mostrando aqui que esse livro é um livro que o Evandro acabou também preparando para pessoal do ensino fundamental, né? Qual a ideia desse livro? Eu recebo muitos e-mails, e os e-mails, muitos deles falando que nunca tinham lido um livro na vida inteira, que conseguira ler o meu livro. Aí, não sei se é porque eu fiz engenharia, eu deixo muito sistemático, o livro é fácil de ler. A média é de 1 ou 2 dias para ler um livro de 300 páginas desse aí. Como tinha essa característica, eu juntei uns 100 e-mails de leitores falando isso e levei para a editora e falei, ó, vamos aproveitar que eles estão lendo. E né, é tão difícil você convencer uma pessoa a ler um livro que não seja mandado pela professora. Né? Eu tenho muitos e-mails que o aluno consegue convencer a professora de eu ir lá. E aí o que eu faço? Eu faço a palestra gratuita nos colégios. Que legal. Para os alunos. E depois ela escolhe se ela quer adotar ou não, não tem obrigação nenhuma. Então eu faço esse trabalho. Quem quiser entrar em contato... Contato é na telinha, pode falar, Evandro. É o riadaminhavida.com.br. Sim, o site. Lá tem meu e-mail. Fale conosco, sou eu mesmo. E o Evandro que veio aí através da colaboração do nosso grande amigo Zé Luiz e toda a sua equipe da Central de Frete, vieram tranquilo? Tranquilíssimo. Não correram demais? Teve nenhuma história ao longo do caminho? Chegou uma hora antes, porque em São Paulo, eu falei para ele, você chegou em São Paulo, a sua viagem de Santos a São Paulo é uma brincadeira, quero ver lá dentro. Vai demorar 1h30 dentro de São Paulo. Primeiro quero te agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença. Conte sempre conosco aqui para fazer as divulgações. E o nosso programa vai fazer um intervalo bem rapidinho, são só 2 minutinhos e nós voltamos, não sai daí.